Olá, Uhum. pessoal, boa tarde. Eu sou a Temis, é uma grande honra estar aqui representando o Instituto Temis Furigo e a Cajutec, nesse espaço, né, de construção coletiva, pós-COP30. O nosso projeto, que será apresentado pelo Gabriel, ele foi selecionado pela Secretaria-Geral da Presidência da República e ele está entre os 30 finalistas, né, do Brasil Participativo. Então, eu quero expressar aqui a nossa gratidão por esse momento de estar aqui, essa grande oportunidade que nós tivemos nessa ferramenta aqui de metaverso, a Maloca COP30, Road to Belém, o Irapuru. Estamos muito agradecidos a Karen, a todo esse time, ao Pedro, à Júlia, que nos ajudaram muito. É, e aí, o Instituto Temis, ele nasceu com o propósito de unir pessoas, territórios e saberes em torno de um mesmo objetivo, que é fortalecer práticas sustentáveis, gerar oportunidades e a gente construir um futuro mais equilibrado entre o ser humano e a natureza. A Cajutec, ela é nossa parceira nessa jornada e ela representa a força da agricultura familiar, da economia solidária e da tecnologia social aplicada à agroecologia. Ela é um exemplo vivo de como é possível inovar a partir da terra, com respeito ao meio ambiente e à valorização das pessoas. E a gente vem aqui reafirmar nosso compromisso com um Brasil que lidera pelo exemplo, que aposta em soluções locais para os desafios globais e que reconhece a importância da comunidade, dos pequenos produtores, dos assentados, das mulheres, dos jovens, na transformação sustentável. Eu já inicio já agradecendo todos vocês presentes, nossos voluntários, os organizadores, os parceiros que acreditam que é possível a gente fazer diferença, também com ética, cooperação e propósito. Aproveito para apresentar aqui o Eliseu, ele é meu pai, ele é o vice-presidente do Instituto, ele vai dar umas palavrinhas antes de começar a apresentação. Boa tarde, meu nome é Eliseu, sou vice-presidente do Instituto Temis Furigo. É um prazer enorme de estar presente aqui, junto com essa equipe do Uirapuru, para nós darmos continuidade naquilo que aconteceu e que nós esperamos que continue acontecendo após o evento lá em Belém, né? A COP para nós começou bem antes, participamos da pré-COP, escrevemos projetos e nós estamos muito satisfeitos pelo que ocorreu na COP30, lá em Belém. Conhecemos grandes times a nível de Brasil e a nível de mundo também, de pessoas com o mesmo objetivo nosso, de fazer do mundo um mundo melhor, onde todas as camadas, clima, principalmente o ser humano, sejam incluídos no sistema. E aqui é uma grande oportunidade que nós temos, através de uma proposta, junto com a Cajutec, que reúne profissionais de 40 anos de experiência na área do caju, e que o Gabriel daqui a uns minutinhos vai falar sobre, e que também vai ajudar ao clima. Nós sabemos o que o clima precisa. E a proposta nossa é que realmente venha a ocorrer que, através do nosso trabalho, do nosso projeto, nós possamos ajudar em muito o meio ambiente em todos os aspectos, na redução de temperatura, na questão também de levar renda e de ajudar as famílias a terem uma vida digna através do trabalho. Muito obrigado a todos que estão participando, aos que propiciaram esses minutos para nós aqui, de apresentarmos a nossa plataforma.
Boa tarde, pessoal. Eu sou Gabriel, eu sou um dos sócios da Cajutec, né? Tenho muito orgulho de pertencer a essa empresa, uma empresa que existe já há várias décadas, né? Ela é ancorada na experiência do nosso diretor técnico, Alberto Pinheiro, que infelizmente não pôde estar aqui para fazer essa apresentação. É um engenheiro agrônomo com décadas de experiência com o cultivo do caju, e apesar de ser uma empresa já com várias décadas, ela vem se reinventando agora mais recentemente, né? E eu entrei na empresa justamente porque vi o que ela estava fazendo e decidi cair de cabeça para ajudar a construir essa plataforma, tá certo? Então, vamos começar a falar nesse momento de clima, vamos falar do tema do nosso trabalho, né, que é agricultura regenerativa e cajucultura. Né? Vamos falar sobre a relação entre as duas coisas, né? Como que a cajucultura serve para a agricultura regenerativa. Vamos falar, né, inicialmente, o que é a agricultura regenerativa. Né? Uma definição para a agricultura regenerativa é o conjunto de práticas que visa regenerar processos ecológicos em um sistema produtivo. Esse conceito, esse paradigma novo de agricultura regenerativa é uma mudança da forma de enxergar o solo, porque o solo, ele antes disso tudo, era visto como um mero substrato. Né? E depois que a ciência foi progredindo e a gente passou a enxergar o ecossistema do solo, a gente viu que, na verdade, o solo é um organismo. Ele pode ser entendido como um organismo. Então, essa mudança de conceitos, essa mudança de paradigma, foi chamada de agricultura regenerativa, né? Que é o objetivo é aumentar a biodiversidade do solo, a massa de carbono orgânico e conferir a esse solo resiliência climática e retenção hídrica. Não é só impedir a degradação, mas restaurar. Então, é disso que a gente vai falar, né? A cajucultura, ela vai fazer energia com esse conceito, gerando justiça climática e geração de renda, certo? A gente vai falar em mais detalhes disso agora. Pode passar, por gentileza. Então, vamos lá. Esse próximo slide que eu preparei para vocês, ele está colado ali, né, uma imagem que eu tirei realmente do site da ONU, em que são milhões e milhões de hectares que são perdidos a cada ano. Né? Eu consegui esse dado de 12 milhões de hectares perdidos anualmente para desertificação. Se a gente for falar não só de desertificação, mas sim de degradação, que é uma coisa que seria mais amena, esse quantitativo de hectares aumenta bastante. Então, aí no próprio site da ONU mostra, né, 100 milhões de hectares de terra saudável é perdida a cada ano. E o mais triste disso tudo é que essa vulnerabilidade climática para a desertificação, para a degradação, ela é desigual. Ela é desigual. Então, você vai ter grandes produtores, pequenos produtores. Os grandes produtores possuem mais meios de proteção, possuem mais investimento, mais capacidade de investimento na sua própria terra para impedir essa degradação. E os pequenos produtores não. Então, fica uma realidade cruel, porque o avanço das alterações climáticas ele não é única e exclusivamente pelas ações do produtor de terra, mas ele é afetado e não tem como se proteger. Então, esse é um problema que nós temos hoje que a gente precisa realmente se dedicar a resolver isso, tá certo? Além dessa desigualdade na vulnerabilidade climática, vamos falar rapidinho, né, do conflito de interesses que acontece hoje no agronegócio. Né? Então, é alimentar a população versus proteger o ecossistema. Então, a agricultura clássica, né, que estava ancorada na monocultura intensiva, ela se mostrou uma ferramenta que acelerou essa degradação de terra. E aí a gente precisa proteger o ecossistema, mas como proteger o ecossistema se a agricultura tradicional dificulta isso? Então, é uma situação em que a humanidade se encontra hoje, em que realmente precisa pesar tudo. A gente não pode só cegamente defender o ecossistema, porque a gente precisa alimentar a população, mas a gente não pode só pensar em alimentar a população, porque proteger o ecossistema é o que vai garantir que essa população fique alimentada no longo prazo, né, para as próximas gerações.
E aí a gente entra também em outra questão aí, o último ponto desse slide, que é a monocultura intensiva, né? É alimento ou é lucro, né? Eu vou entrar muito de leve nisso, eu não gostaria de entrar em questões muito polêmicas, entendeu? Mas a questão é, se a monocultura intensiva, não é minha opinião, isso é fato, ela ajuda a degradar a terra, ela esmaga a biodiversidade do solo, fomentá-la fomentar somente a agricultura, a monocultura intensiva, ela pode ser entendida também como uma forma não de proteger a produção de alimentos, mas sim o lucro dos grandes proprietários, né? O lucro do grande capital. Então, a gente está aqui hoje para mostrar que existem outras formas de cultivo e que essas outras formas precisam ser fomentadas para que a gente consiga superar o modelo atual, né, do agronegócio, principalmente brasileiro, de exportação de commodity. Então, pode passar, por gentileza, o slide. E aí, o que a gente traz aqui como solução? Porque no slide anterior eu trouxe que é difícil ter uma solução, né? As soluções, elas passam através, principalmente uma das ferramentas seriam os sistemas agroflorestais. Então, se o ser humano, em sua história, ele derrubou floresta para fazer plantação, agora seria, na verdade, o momento de fazer o movimento oposto, de tirar a plantação, a monocultura intensiva, não toda, mas pelo menos uma parte dela, né? Pelo menos começar a explorar essas novas formas de cultivo sustentável, e implantação de sistemas agroflorestais, né? Como eu já que o sistema agroflorestal, né? Deixa me conceituar ele, é um sistema onde você vai fazer um arranjo em que o uso da terra combina espécies agrícolas e espécies arbóreas, né? São vegetais de pequena estatura, de média estatura, de grande estatura, convivendo ali no mesmo ambiente. Então, você otimiza a utilização do solo e eles vão acontecer ao mesmo tempo, né? Organizado de forma intencional para gerar produção econômica, ao mesmo tempo em que restaura ou mantém funções ecológicas do solo, né? Como ciclagem de nutrientes, proteção do solo, aumento da biodiversidade e maior estoque de carbono. Então, a dificuldade de implantar sistema agroflorestal hoje, e por que a gente não migrou ainda largamente para sistemas agroflorestais? Porque é difícil realmente conciliar todos os interesses. A gente precisa ter geração de renda, e o sistema agroflorestal ele gera renda, mas é uma renda diferente, ela não é no curto prazo, ela não é concentrada em poucas mãos, né? O orçamento público para promover esse tipo de cultivo, ele é escasso. Então, os recursos em geral, né, tanto públicos como privados, eles são escassos. Então, a tendência é que as pessoas tenham a vontade de alocar esses recursos de uma forma mais segura e que tenha retorno. E os interesses empresariais também estão envolvidos nisso, né? Porque as empresas elas não são facilmente seduzidas quando a atividade econômica não tem venda certa e retorno rápido. Às vezes é melhor aquele retorno rápido e seguro do que um retorno, ainda que seja maior, e a gente vai falar disso, tá? Ainda que seja um retorno maior por área plantada, ele é um retorno mais no longo prazo e não está tão estabelecido a rede comercial, né? Então é muito mais seguro do ponto de vista econômico plantar commodity como soja, como milho, como cana-de-açúcar, e fica mais abstrato você fazer fruticultura de exportação, por exemplo. Então é isso. Pode passar, por gentileza. Vamos falar da solução que a Cajutec propõe, né? Eu falei das soluções em geral, né? Como seria uma solução para esse problema, e essa é a solução que a Cajutec propõe, tá? A gente propõe um sistema agroflorestal de 5.000 hectares. E esse sistema agroflorestal teria vários componentes, tá? Eu listei aqui alguns, né? O cajueiro é a espinha dorsal desse sistema agroflorestal da Cajutec, certo? Ele vai ser consorciado ali com abacaxi, com mandioca, com apicultura, com pimenta, né? A Cajutec é uma empresa que atua há várias décadas, né, produzindo mudas certificadas de cajueira não precoce. A nossa especialidade é o CCP 76, é um dos clones aí desenvolvidos pela nossa amada Embrapa, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, né, que foi um material muito bom, desenvolvido pelo pessoal da Embrapa, e
nós somos produtores certificados, né? Desse material aí, desse cajueiro. O CCP 76, ele se caracteriza por ser bem, praticamente um coringa, né? Ele é muito bom para castanha, ele é muito bom para pedúnculo, ele tem uma produção mais uniforme ao longo do ano, ele não é tão sazonal assim quanto as outras variedades, certo? O cajueiro, ele é uma espécie perene, ele produz por várias décadas, né? A literatura da Embrapa fala aí em torno de 2 a 3 décadas, né? A experiência prática do meu sócio Alberto Pinheira diz que dá para chegar até em mais, a depender do manejo dessa árvore, tá certo? Então, isso garante a horizontalidade desse sistema agroflorestal, né? E ele vai ser combinado ali com essas outras culturas, né, que eu já demonstrei aqui. E por que 5.000 hectares? É porque, como eu falei antes, um dos problemas dos sistemas agroflorestais é que a renda que ele gera é diferente, ela não é tão imediata, ela não é tão certa, ela é mais sujeita, de repente, a sacolejo, né, a intempérie. E uma forma da gente aumentar e dar segurança a essa renda gerada por esse sistema agroflorestal é fazendo uma industrialização local, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. A gente resolve o problema da geração de renda agregando valor no local. Com a industrialização no local, a gente também resolve um outro problema, que é o aproveitamento parcial do caju, né? O caju, não só no Brasil, no mundo inteiro, ele é aproveitado apenas parcialmente, né? O pessoal foca muito na castanha, porque é um produto de alto valor agregado, é um produto de conservação fácil, de transporte fácil, não precisa refrigeração, não apodrece facilmente, e isso faz com que não só o Brasil, mas todo o mundo praticamente descarte o pedúnculo do caju. Tá bom? Vamos passar de slide, por favor? Então, vamos começar aqui a falar do cajueiro, né? Do nosso amado cajueiro. Ele é nativo do nosso Brasil, ele possui uma excelente adaptação climática e possui uma excelente captura de carbono. Ele é resistente à seca, ele tem uma raiz pivotante profunda e ele explora o solo inalcançável para outras culturas. Como é que funciona isso? Como eu disse, o sistema agroflorestal, a gente vai combinar espécies vegetais de estratos diferentes, né? Umas são pequenas, outras são grandes, mas não só na sua parte aérea, também nas suas raízes. A raiz do cajueiro, como ela é muito profunda, ela não vai competir tanto com raízes superficiais, né? Com culturas de raízes superficiais. Então, dessa forma, a gente consegue ali ter as duas espécies vegetais muito próximas uma da outra, mas sem uma grande competição por nutriente, por solo, por água. Tá certo? Então, essa característica do cajueiro, da raiz pivotante, que é aquela raiz profunda, tanto garante a ele resiliência seca, porque quando chove, a água ela vai infiltrando no solo. E quando ela infiltra apenas nas camadas superficiais, ela está ainda ali ao alcance das espécies vegetais. Mas quando ele vai infiltrando mais e mais e mais, né, quanto mais poroso for o solo, mais ele vai infiltrar e mais rapidamente isso vai acontecer. E em breve ele vai estar fora do alcance de muitas espécies vegetais. Então, quando você tem uma espécie vegetal que tem uma raiz profunda, e a título de curiosidade, a raiz do cajueiro anão precoce, ela pode chegar a 15 metros de profundidade, né? Ela é muito mais profunda do que a parte aérea da planta é alta. Então, o cajueiro consegue capturar essa umidade que fugiu do alcance das outras espécies vegetais e traz aqui para cima através da sua própria nutrição. Então, ele vai buscar nutrientes e água lá embaixo, ele vai crescer e quando ele começar a derrubar matéria orgânica no solo, ele vai adubar as outras culturas, né? A folha do cajueiro, que foi feita a partir de nutrientes ali que ele buscou lá embaixo, quando ela cair, ela vai servir para adubar o solo superficial. Tá certo? Isso garante a ele, então, resiliência ao clima seco. Ele é muito bem adaptado ao clima seco. E garante a essa sinergia com outras culturas. E vou falar também rapidamente da castanha, que é um produto de alto consumo. Acho que a castanha, ela dispensa apresentações, né? A castanha de caju, ela dispensa apresentações. É um produto de excelente aceitação no mercado, é um produto de alto consumo e o mercado está em expansão. Então, ele é muito consumido
e está acelerando. Então, o Brasil até já foi o maior produtor de castanha do mundo, né? Até que na década de 80, 90 começou a ter cultivo de caju em outros países, a gente já chegou a ser, até, já caiu até para a 14ª posição. Hoje a gente está ali no top 10, né? Então já fomos ultrapassados, né? Já fomos largamente ultrapassados na produção de castanha. Parece que o mundo acordou mais cedo que a gente para esse tesouro que a gente tem aqui. Pode passar, por favor, o slide. Acho que ainda não passou. Pronto, agora foi. Falando um pouquinho mais sobre o cajueiro, né? Que são métricas da Embrapa, tá certo? Para 1 hectare de cajueiro em sequeiro, não, a gente não está falando de fruticultura irrigada aqui, tá, gente? 1 hectare de cajueiro em sequeiro, ou seja, sem colocar pressão no estoque hídrico do local que queira cultivar, ele tem essa produção aí. Ele, quando bem manejado, 1.300 quilos de castanha em 1 hectare e 10 toneladas de pedúnculo de caju nesse mesmo hectare. Né? A razão entre castanha e pedúnculo de caju é mais ou menos 1 para 10, 1 para 9, 1 para 11. E aí, a industrialização dessa castanha tem um aproveitamento aí de 22%. Né? Então, mais ou menos 80% da massa da castanha in natura não é a amêndoa de castanha, que é aquilo que a gente come mesmo, que a gente se alimenta, a gente chama no popular de castanha, mas na verdade é parte da castanha, é só a amêndoa. E é um produto de alto valor agregado, em alta demanda e acelerando. Né? E os outros 80% da castanha, o que são esses 80%? Né? Tem a casca da castanha, que serve também, né? Ela não deve ser descartada, ela serve inclusive como lenha. E tem um parêntese, né? Abrindo um parêntese especial aqui para o líquido da casca da castanha, o LCC. O LCC ele é utilizado em vários segmentos industriais, né? Ele pode ser extraído ali da castanha. Ele é utilizado hoje em dia para produzir resina fenólica, ele é utilizado para produzir tinta anticorrosiva, revestimento industrial, pastilha de freio, bioplásticos, aditivos químicos, e ele serve também, né, aqui eu vou destacar a serventia dele como inseticida e fungicida orgânica. Então veja que árvore maravilhosa. O próprio fruto dele já te dá o material para você produzir inseticida e fungicida para que você proteja o cultivo de forma orgânica, tá? A gente não precisa fazer uma grande transformação química, não. O LCC é aquele líquido bem corrosivo, né? Todo mundo já deve ter tido a curiosidade de ver o que é que tem dentro de uma castanha, né? E tem um líquido bem corrosivo, né? Pega na pele e queima, é o LCC, né? Muito prazer, LCC, e tem uma larga utilização industrial que, infelizmente, o Brasil não está utilizando. O Brasil ele produz muito pouco volume refinado de LCC, praticamente não captura valor nessa cadeia. Então, precisamos mudar essa realidade. Né? Mas a principal fatia que o Brasil está perdendo é a do pedúnculo de caju. Vamos falar um pouquinho dele agora. Né? O volume descartado de pedúnculo de caju ele excede os 90%. E aí, a proposta da Cajutec, né, o que torna o nosso produto diferente, né, a nossa proposta diferente, nossa plataforma diferente, é que a gente está criando ela tendo em mente o aproveitamento integral do caju. O aproveitamento integral. A gente vai aproveitar a castanha, a gente quer aproveitar também o pedúnculo de caju, a gente quer aproveitar a fibra que sobra desse pedúnculo quando ele é processado, a gente quer aproveitar o líquido da casca da castanha. Então, esse sistema agroflorestal de 5 hectares, que a gente pode colocar isso à disposição de agricultura familiar, né? Aí onde tem também a pegada social desse nosso projeto, a gente está desenhando isso tudo para que haja esse aproveitamento completo do caju, integral. Certo? Então, a gente tem aí, de novo, métricas da Embrapa, né? 10 toneladas de caju em 1 hectare. Dessas 10 toneladas, mais ou menos 1,5 tonelada vai ser de fibra de caju. Né? O caju ele é um fruto bem aquoso. Né? Quem já teve a oportunidade de comer um caju, ele é bem aquoso. Né? E ele tem um aproveitamento industrial ainda pequeno. E aí a gente pretende mudar essa realidade. Né? Entre os diversos subprodutos que a gente pode tirar do pedúnculo e da fibra
do caju, né? O que é que traz aqui a proposta da Cajutec? Alimentação animal, né? Compreende a produção de ração animal, principalmente para ovinos e caprinos, né? Não que eles necessariamente gostem mais de caju em relação a bovinos, por exemplo, mas é que eles são animais bem adaptados ao clima semiárido, né? Então, quem já teve a oportunidade de ir no semiárido, não viu muito boi lá, né? Viu muito bode. Então, ovinos e caprinos, a gente pode utilizar o pedúnculo de caju para fazer ração animal. E aí, compreendendo até, né, cumprindo até outro conceito importante, que é a economia circular. Né? Mas, voltando, fertilizante, né? O fertilizante ele pode ser produzido para o próprio cultivo do caju, pode ser produzido também aí a partir do pedúnculo de caju, da fibra, e aí, inclusive, juntando também com esses animais que eu mencionei anteriormente, né? A gente pode fazer um fertilizante aí das fezes desses animais, do bagaço do caju, entre aspas. E vamos falar de alimentação humana, tá? Eu coloquei alimentação humana no slide, alimentação humana vegana, mas na verdade não é só vegana, tá? Na verdade foi falha minha, eu esqueci de mencionar, porque o suco de caju ele é de excelente aceitação no mercado popular, né? Não só entre veganos. Então a gente tem também a cajuína, que é uma bebida tradicional lá do Piauí, como se fosse o suco integral, é o suco integral, pasteurizado e clarificado do caju. Ele tem uma demanda crescente, tem uma demanda alta e o mercado está subatendido, tá certo? Fica a dica aí para os investidores, o mercado está subatendido de cajuína. Eu não me refiro ao refrigerante de caju, eu me refiro ao suco clarificado e pasteurizado de caju, tá? Então, além das bebidas de caju, né, a gente tem aí alimentação vegana. Então, dá para fazer hambúrguer de caju, dá para fazer uma série de coisas de alimentação vegana, sem esquecer também até de materiais que talvez nem estejam sendo comercializados aí, né, com o mercado ainda subatendido, blend tropical de suco, de polpa, de doce, de sorvete, tudo isso dá para fazer com pedúnculo de caju. E isso está na proposta, no desenho da proposta da Cajutec, tá certo? E, por último, os biomateriais. Né? A fibra de caju ela pode servir para biomateriais de grau alimentício, né? Como, por exemplo, a pectina. A pectina é um biopolímero muito utilizado em gelificante, né? Para fazer ali geleia. Então, a pectina é excelente para isso, já é utilizado, já está consolidado. Né? Também é utilizado como veículo de liberação na indústria farmacêutica, né? Aquelas medicações ali de liberação controlada. Né? Não sei quem já usou uma delas, né? Sabe que são medicações que têm um tempo de ação mais prolongado. Eu, como médico de formação, já vi bastante isso. Né? Tem várias medicações que têm a forma padronizada, mas tem também aquela forma ali de liberação controlada. Então, se aquele comprimido padrão, o paciente precisa tomar 2, 3 vezes ao dia, com liberação controlada, ele basta tomar uma vez só, porque ele vai liberando aos pouquinhos. Então, a gente pode falar também da celulose, da hemicelulose, que pode servir para biofilme, e isso tudo pode ser extraído da fibra do caju, tá? Bioplásticos, através do processamento em biorefinarias. Então, a quantidade de produtos que a gente tira aqui do caju é gigantesca. Assim, são dezenas e dezenas, na verdade, passa de centenas, né? Se a gente for citar todos, não tem condição nessa apresentação. Então, vamos sair um pouquinho do cajueiro, vamos falar das outras culturas que vão ser consorciadas com ele. Por gentileza, pode passar o slide. Vamos falar rapidamente aqui do abacaxi. Né? O abacaxi é uma cultura semi-perene, ele tem um ciclo longo, né? Ele excede os 12 meses de produção, e aí, para ser colhido, né? Então, a gente caracteriza o abacaxi como sendo uma cultura semi-perene. Ele tem alto valor agregado, né? Ele tem uma demanda muito alta, principalmente quando ele for minimamente processado. Né? Todo mundo conhece aquele ditado popular, né? Segura esse abacaxi aí, né? Porque o abacaxi, ele é bom, mas dá trabalho de você trabalhar ele, né? de você cortar ele. Então, o consumo in natura do abacaxi, ele é um pouco prejudicado, ele poderia ser ainda maior se não fosse a dificuldade que é você cortar, fatiar um abacaxi. Então, quando esse abacaxi sai do complexo agroindustrial, já minimamente processado, já fatiado, ali embalado a vácuo, a aceitação dele é muito boa, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil também. Então dá para fazer aí o abacaxi fatiado, embalado a vácuo, resfriado,
hidratado, dá para fazer o abacaxi desidratado, também são muitos produtos que a gente pode fazer do abacaxi. E o abacaxi, nesse sistema agroflorestal, ele é o motor da margem no curto e no médio prazo. Então, o cajueiro é uma espécie perene, eu esqueci de mencionar isso quando eu estava falando do cajueiro, a produção econômica dele vai começar no terceiro ano, tá certo? E ele atinge ali o pico de produção mais ou menos entre o quarto e o quinto ano. Então, o cajueiro ele vai sustentar esse sistema no longo prazo. Mas no curto e no médio prazo, o abacaxi é o motor da margem. É uma fruta de muito boa aceitação, é uma fruta com excelente adaptação a vários climas, né? É uma fruta que tolera muito bem seca. Não foi à toa que a gente escolheu o abacaxi como a cultura ali no intercrop, né? Para ser cultivada entre as linhas dos cajueiros. Pode passar? Quer dizer, desculpe, eu esqueci de falar uma coisa. O abacaxi, ele também faz... Volta ali para o abacaxi. O abacaxi, ele também faz a cobertura do solo, tá? Então, existe literatura acadêmica mostrando o abacaxi sendo cultivado na entrelinha e ajudando a preservar a umidade do solo. Então, veja que o cajueiro, ele produz mais quando ele está consorciado com outras culturas. E a função do abacaxi, quando consorciado ali com o cajueiro, é basicamente essa. Ele cobre o solo, no que ele cobre o solo, a radiação solar não atinge diretamente o solo, consequentemente não aquece tanto o solo e, consequentemente, a água não evapora tão facilmente. Então, isso aumenta a resiliência do sistema completo. Tá certo? Pode passar, por gentileza. Então, vamos falar agora da mandioca. Né? Aqui no Nordeste a gente chama de macaxeira, tem lugar que chama de aipim. Então, a mandioca, ela é uma cultura aí de demanda estável ao longo do ano. Né? Como é que ela entra para complementar isso tudo? Né? Principalmente no começo, quando os cajueiros não vão estar grandes, a gente pode plantar mandioca e o cajueiro não vai sombrear a mandioca, né? E ela serve aí para ser aquele mínimo garantido, porque tem demanda estável ao longo do ano, tem resiliência a estresse hídrico e é a base da alimentação das populações mais vulneráveis, né? Principalmente aqui no Nordeste. A macaxeira, né, como a gente chama aqui, é a base da alimentação do pessoal. Então, e dá para industrializar também, não é só o abacaxi e o cajueiro, não, tá? A mandioca, ela pode virar a mandioca minimamente processada também como abacaxi, que seria ela descascada, embalada a vácuo, todo mundo já deve ter visto vendendo em mercadinho. Dá para fazer também chips de mandioca, tem uma excelente aceitação aí, principalmente nessa tendência aí de alimentação mais saudável, né? É um carboidrato mais fibroso, quando a gente compara com a batata, então tem um índice glicêmico menor, então as pessoas estão dando mais atenção hoje em dia para as raízes, né? Não só para essas novas raízes, né? As novas no mainstream, né? Já existia há muito tempo, como a mandioca, como inhame, batata doce. Então, a mandioca ela entra aí, principalmente no começo, para ter essa saída estável e servir também, né? Não vai ter a mesma margem que o abacaxi vai dar, mas in natura, pelo menos, mas vai ter uma demanda estável. Né? Quando a gente transforma ela em chips, a margem é muito boa. Pode passar, por gentileza? Vamos falar de apicultura. A apicultura aí entra como um consórcio animal aí no nosso sistema agroflorestal, nessa proposta da Cajutec, né? E onde que a apicultura entra? Né? Qual a importância da apicultura? Eu vou explicar a vocês. Né? As abelhas, elas são polinizadoras do cajueiro. Então, elas aumentam muito o rendimento de um hectare de caju. Né? Segundo a literatura da Embrapa, entre 25% e 60% de aumento de produção naquele hectare de caju ali. Tá certo? Então, assim, elas são importantíssimas para garantir a uniformidade dos frutos e elas aumentam a produção também. Além de servir, obviamente, como receita para o pequeno agricultor. O mel é um produto também de alto valor agregado, mercado em expansão, e ele tem também ali uma sinergia positiva com o cajueiro, através da polinização, como eu acabei de explicar. O primeiro item eu terminei pulando, é o pasto apícola permanente. O que acontece? As abelhas, elas se alimentam de néctar, né, de flores em geral, vamos generalizar assim, né, de flores em geral,
E o cajueiro, o CCP 76, ele flora o ano todo. Então, a gente pode colocar ali as colmeias no meio do pomar do cajueiro, que ela, quando der a estiagem, ela não vai precisar ser mobilizada para uma outra área, porque assim como os produtores os criadores de gado fazem, né? Quando o pasto não está bom aqui, então leva o gado para o outro pasto lá. As abelhas também precisam ter essa mobilização, exceto se você estiver criando abelha no pomar de cajueiro. Como o cajueiro flora o ano todo, então não vai ser necessário essa mobilização. As abelhas elas conseguem ficar ali o ano todo no mesmo lugarzinho, então se diminui bastante aí o manejo, né? Diminui a exigência de mão de obra para o apicultor. E não tem uma grande barreira de entrada, então é renda para o agricultor, principalmente para o pequeno agricultor, né? E ele consegue também acelerar, aumentar a produção do cajueiro. Vamos passar o slide, vamos fazer aqui um apanhado geral. Então, vamos falar de justiça climática. Né? Por que essa proposta da Cajutec ela vai diretamente com a justiça climática? Né? Porque a gente tem um sistema agroflorestal que tem uma excelente captura de carbono, são culturas perenes e semiperenes, isso é muito bom. E se a gente for falar de culturas de ciclo curto, elas têm pouco ou nenhuma captura de carbono. Então, ela promove a biodiversidade, principalmente do solo, porque quando você tem ali várias espécies vegetais, você fortalece ali o ecossistema do solo. Tá? Ela faz recuperação de área degradada, isso é fato. Isso é fato. O sistema agroflorestal ele serve para fazer recuperação de área degradada e ele vai fazer a adaptação, essa recuperação com adaptação climática, porque existem outros sistemas agroflorestais. Isso não é o único. Tá? Existem várias outras propostas, mas esse pega em qualquer clima, quando eu quero dizer qualquer clima do nosso Nordeste. Né? Então, ele pega em clima seco. Então, o grande problema de sistemas, de outras propostas de sistemas agroflorestais é que eles muitas vezes são dependentes de clima chuvoso. Né? Então, para o Nordeste, para o nosso semiárido, essa é uma excelente proposta. E baixo uso de recurso hídrico, né? Justamente pela adaptação climática, pela característica do cajueiro lá de ter raiz pulsante profunda. Então, são culturas que, se você irrigar, elas produzem muito bem, elas respondem muito bem à irrigação, mas se não irrigar, ela também produz muito bem. Também não vai ser uma subutilização daquela terra. Certo? Vamos passar para o próximo slide, por favor. Então, vamos falar de número agora, né? Geração de renda. Um hectare desse sistema agroflorestal que a Cajutec propõe, quanto que ele rende? A gente falou de geração de renda, a gente falou que isso é um problema, isso entra aí nas dificuldades de se implantar esse tipo de cultivo. Então, vamos falar de número. Então, sem detalhar muito, né, para não alongar a apresentação, mas o fato é que esse sistema agroflorestal da Cajutec, com apicultura, com abacaxi, com mandioca, com cajueiro, ele dá uma renda líquida superior a R$30 mil por ano. E isso, um hectare, a própria família dá conta de trabalho disso aí. Então, a mão de obra externa não seria nem obrigatória. Mas se o pequeno agricultor, porque um hectare, a gente sabe que a maioria dos sítios, eles têm uma área muito maior do que isso. Né? Existem sítios aí de 2, 3, 5 hectares. Não é incomum a gente encontrar essas produções. Então, se o pequeno agricultor, mas que tem uma terra um pouquinho maior do que um hectare, quiser fazer colocar em toda a sua terra, né? Colocar uma área maior do que um hectare, a gente sabe que hoje um dos problemas é a escassez de mão de obra, né? Na cidade, mas no campo isso tem sido um problema grande. E como que se alguém vier me perguntar, né, como que essa proposta da Cajutec ela se comporta frente a essa limitação? Aqui, o pico de produção, né, desse sistema agroflorestal, que não vai ser uniforme, claro, né? Principalmente na entre safra das culturas tradicionais. Então, na época de maior vulnerabilidade social e disponibilidade de mão de obra. Então, assim, quem tem mais de um hectare para fazer, vai fazer e vai provavelmente encontrar sem dificuldades gente para trabalhar lá para ela.
porque o pico de produção do caju é justamente no verão, né? O estímulo fisiológico, na verdade, né? O estímulo fisiológico para o cajueiro florar e frutificar é a restrição hídrica. Então, quando passa a estação de chuva, que começa a estação mais seca, ele começa a florar e frutificar, que é justamente quando já foi feita ali a colheita das culturas tradicionais. Então, não vai haver competição por mão de obra com as culturas tradicionais, tá? Os mercados eles estão aquecidos e estão em expansão desses produtos que a gente falou aqui agora, né? Todos esses. E o cultivo pode ser em sequeiro ou irrigado, então a barreira de entrada para você colocar esse cultivo para o pequeno agricultor, né, para a agricultura familiar, é mínima. Então, tem barreira para você colocar, porque não precisa de irrigação. Se o clima do local for chuvoso, ele pega, não pode ser tão chuvoso, mas se for chuvoso ele pega, e se for um clima seco também pega. E quando a gente coloca, né, quando a gente reúne aqueles 5.000 hectares que eu falei, a gente gera a possibilidade de industrialização local, para capturar essa cadeia que está fugindo, para agregar valor ali no local, entendeu? Então, essa geração de renda focada aqui no pequeno agricultor, que eu posso falar é isso, né, são mais 30 mil reais por ano de receita líquida em apenas 1 hectare de terra, gente. Sinceramente, eu conheço pouquíssimas opções que cheguem a esse número e que tenham um manejo tão simples como esse sistema que a gente propõe. Tá? Na verdade, eu não conheço. Né? Eu conheço até outras culturas que podem ter também uma rentabilidade muito boa, mas que vão ter um manejo complicado, que vão ter uma utilização intensiva de recurso hídrico. Então, essa proposta Cajutec é o que a gente chamaria ali o custo-benefício, né? O bom, bonito e barato para a gente implantar na agricultura familiar desse nosso Brasil. Vamos passar o slide, já estou acabando. O slide anterior foi mais focado nos agricultores familiares, né? Mas serve para pequeno agricultor, mas serve também para grande proprietário, né? Então, os interesses empresariais podem ser capturados, podem ser seduzidos para essa proposta, porque ela tem essa possibilidade de industrialização local, né? E os produtos dessa industrialização local, eles têm um mercado grande subatendido. Então, a gente tem, naturalmente, aí a possibilidade de exportação. Então, eu diria que essa ferramenta da Cajutec, ela une gregos e troianos, né? Não existe mais não precisa existir essa luta entre pequeno agricultor, grande agricultor, entre grande capital e agricultura familiar. Não, aqui todo mundo se beneficia, une todos os interesses. Então, inclusive, o que a Cajutec, a ferramenta da Cajutec propõe, justamente ela tem capacidade de parceria, né? Eu me perdi aqui agora. Tem possibilidade de entrar um parceiro grande, principalmente aqui nessa área industrial, e a gente vai agregar valor na produção da agricultura familiar. Então, entra um parceiro grande, compra a produção de todos esses 5.000 hectares aí de agricultores familiares que estão produzindo, ou de grandes agricultores, né, pequenos, médios, grandes, e industrializa para agregar valor e vai estar diante de um mercado grande, subatendido, com possibilidade de exportação, certo? E o melhor de tudo, vamos para o próximo slide para a gente falar o melhor de tudo. Porque quando a gente traz uma proposta muito boa, então a pessoa já fica logo esperando a pegadinha, né? Mas onde é que está a pegadinha? Qual é a dificuldade? Qual é a barreira de entrada? E é isso, não tem. Então, a implantação de um sistema agroflorestal de 5.000 hectares, ele vai custar mais ou menos 75 milhões de reais. Em sequeiro, tá? Sem irrigação. Em sequeiro, 75 milhões de reais. E ele pode utilizar de programas que já existem, né? de verba federal, de verba estadual, municipal, por exemplo, aí eu destaco o PRONAF. Então, a gente tem uma renda familiar, né? O nosso sistema ele gera uma renda familiar superior a 30 mil reais, e o Estado que quiser implantar isso, o município que quiser implantar isso, ele não precisa nem desembolsar dinheiro para isso, porque já existe verba federal do PRONAF para isso. Então, os agricultores familiares eles podem ser beneficiados. De repente, fazendo aí uma força-tarefa com o pessoal das secretarias de agricultura, municipais, estaduais, faz uma força-tarefa, cadastra esse pessoal, tira o CAF de todo mundo, e aí eles ficam elegíveis para o PRONAF, tá certo? E a planta industrial,
que a gente propõe para esse sistema agroflorestal, né, para capturar esses produtos que vão ser gerados nesses 5 mil hectares de área de cultivo. Vai custar mais ou menos 75 milhões, né, de capex, a implantação dessa planta industrial, e ela gera uma receita muito maior do que o capex. Né? A receita, esse número aí, assim, não vou poder detalhar por causa do tempo, mas é uma receita conservadora. Se a gente for trabalhar com produtos ainda, como eu falei, com pectina, com biopolímero, ali a partir da fibra do caju, essa receita aí dá para multiplicar isso, tá certo? Então, isso é um número bem conservador para quando já tiver o sistema todo produzindo, né? Abacaxi, mandioca, apicultura e o cajueiro. Então, não é um número que vai ser no primeiro ano, obviamente, essa receita, mas ao longo de alguns anos ali de implantação, assim, no 10º ano de implantação, existe uma chance razoável disso aí já ter sido superado e muito. Quando a gente já estiver trabalhando produtos de alto valor agregado na planta industrial. Então, assim, a gente, como eu disse, soma todos os interesses aqui. Dá para o pequeno, dá para o grande, dá para quem quer proteger o meio ambiente e dá para quem não quer nem, para quem não está nem aí para o meio ambiente. Né? Essas pessoas que não estão preocupadas com o meio ambiente, elas também podem se beneficiar desse sistema, ao mesmo tempo em que vão estar involuntariamente protegendo o meio ambiente. Então, é uma proposta completa, tá certo? Então, eu vou encerrando aqui a minha participação e vou passar a palavra aqui para os colegas do Instituto Temis Furigo, que é quem tá junto com a gente da Cajutec para transformar isso aí em algo concreto. Maravilha, muito obrigada, Gabriel. Júlia, eu vi você falando aqui que eu poderia apresentar aqui o Instituto, mas eu não sei se realmente tem esse tempo ou a gente volta em janeiro para apresentar o Instituto. Vocês me ouvem, pessoal? Posso apresentar? Você consegue projetar para mim, por favor? Muito obrigada. Enquanto projeta aqui a apresentação do Instituto, eu só não consegui mudar aqui meu bonequinho. Bom, gente, agora que a gente conheceu um pouquinho a Cajutec, né, e a sua atuação no fortalecimento da cajucultura, a gente vai falar rapidamente aqui sobre o Instituto Furigo, que vem complementar esse trabalho, né, com projetos socioambientais, articulação institucional e ações de impacto em todo o Brasil, né. Então, a gente vai contar aqui um pouquinho nossa história para vocês conhecerem, né? A gente é uma organização que atua a nível nacional, promovendo ações, soluções, né, socioambientais, fortalecimento comunitário, nos nossos projetos sempre voltados à economia sustentável. A gente também desenvolve iniciativas de impacto em parcerias com governos, empresas, organizações, né, com foco em transição ecológica, bioeconomia, inclusão produtiva nas áreas da saúde, capacitação, na área de costura, enfim, vou apresentar um pouquinho aqui para vocês. Então, próximo, por favor, Ju. Nossos slides aqui eles estão em português e inglês. Então, assim, desde criança, eu senti que eu tinha uma missão de cuidar dos mais vulneráveis, né? Então, inspirada, por exemplo, da minha avó, que hoje tem 95 anos, e com o nascimento do meu filho, se fortaleceu ainda mais. Próximo, Ju. Próximo. É o mesmo. E aí, um episódio doloroso, mudou minha vida, né? Pode ir para o próximo, Ju. Eu fui sequestrada e eu vi os jovens da comunidade, né, que me levaram para lá, falando que aquilo era o que a vida proporcionou. E aí isso nunca saiu da minha mente. E aí, anos depois, eu acabei voltando para essa comunidade, fazendo um trabalho social, né, ali não como vítima mais, mas para transformar. E hoje eu dedico minha vida para acolher crianças, jovens, famílias, porque eu aprendi, né, a transformar a dor ali em oportunidades. Próximo, por favor, Gil. Próximo. E pode passar. Próximo. Pode passar mais um.
Ju. Mas isso. Então, como vocês podem ver aqui os indicadores, pessoal, vocês podem clicar até no slide e ele abre maior na tela de vocês, esse slide que está ali no canto superior da tela de vocês, tá bom? Então, vocês podem ver que a gente vive num país de muitas carências, né? Onde os direitos básicos, como a alimentação, a saúde, a educação, a segurança, ainda falta para milhões de pessoas, né? Então, diante disso, o Instituto Temis, ele atua para quê? Para transformar essas realidades a partir da base, né? A gente fortalecendo as comunidades, promovendo sustentabilidade e a gente criando oportunidade que desenvolve dignidade e esperança. Próximo. E aí, a nossa missão, ela está alinhada aos ODSs, né? A gente tem como missão pelo ciclo da pobreza, com cuidado integral do fortalecimento feminino, guiado com amor, empatia, justiça social, e a nossa visão é ser referência na proteção da criança e no fortalecimento das comunidades sustentáveis. Próximo. E nossos valores e o nosso propósito, né, você pode mudar para o próximo? Ai, muito obrigada. Mais um. Mais. Isso. Eles estão todos voltados à sustentabilidade. Pode ir para o próximo, por favor. E aí a nossa sede, ela fica em Santo André, né? E mas nós atuamos a nível nacional, né? A gente atua em vários estados, inclusive nós estivemos na pré-COP em Brasília, em São Paulo, e na COP em Belém, junto aqui com o time da Cajutec também. Próximo. Isso. Então, falando dos nossos projetos, a força dos nossos projetos, ele está nas histórias que eles despertam, nas mulheres que superaram a violência doméstica, milhares que receberam máscaras, alimentos, capacitação, saúde e cuidados. Próximo. Mais um. Próximo. Isso. Aí, falando um pouquinho aqui dos números, durante a pandemia, o Instituto, em parceria com a Rede Mulher Empreendedora e patrocínio do Google, a gente impactou 6 mil mulheres com o programa Potência Feminina, oferecendo capacitação, mentorias e 180 mil de capital semente. Próximo. Mais um. Isso, obrigada. E com a RME e o apoio do Itaú Santander e Bradesco, a gente realizou o projeto Heróis Usam Máscaras, onde nós produzimos mais de 2 milhões de máscaras com a ajuda de 1.000 costureiros, 85% eram mulheres, movimentando 5 milhões na economia. E foi doado também uma carreta de medicamentos aos ribeirinhos do Amazonas, com apoio de um parceiro que é o Conectando Saúde, da Companhia Aérea Azul. Próximo. Isso. No Maranhão, lá em Açailândia, com o programa Ela Pode, Elas Prosperam e Ela Segura da RME, a gente beneficiou 13 mulheres com 3 mil cada e 117 mulheres com cartão alimentação, totalizando 16 mil em apoio financeiro. A gente também doou 450 mil de 450 cartões de alimentação, desculpa, que totaliza 135 mil. Próximos. No projeto Lanches do Bem, a gente percorreu 10 comunidades com doações e atividades educativas. Também apoiamos imigrantes haitianos com aulas de português. No projeto Vale do Futuro, que é a agricultura sustentável, por quase 2 anos a gente apoiou 15 pequenos produtores, garantindo renda e beneficiando 55 famílias através das doações desses alimentos sem agrotóxicos. E a Ferreiro Rocher, ela nos doou 32 mil Kinder Ovo e nós distribuímos para comunidades, abrigos, escolas e asilos, né? E nos últimos 5 anos, com o apoio da Ação Pimenta Verde, a gente distribuiu mais de 12 mil cestas básicas e hortifrutis, totalizando 240 toneladas. Próximo, por favor. O projeto Saúde para Todos, em parceria com 5 instituições em São Paulo, o CETROS, a Rapidâmia de Pós-Uninove, que oferece consultas, exames e pequenas cirurgias, vagas em cursos na área da saúde, beneficiou milhares de pessoas aqui cadastradas no nosso projeto
E além de desafogar o SUS, o atendimento proporcionado pelo projeto muitas vezes supera de hospital particular. A gente, dessa forma, consegue garantir o cuidado humanizado e de qualidade. Nós também temos um projeto que é o Florescer, é de apoio psicológico a mulheres vítimas de violência. Próximo. E aí queria comentar com vocês, no final vou passar uma apresentação sobre o projeto da costura sustentável, que chama Curiolook. Ele foi inspirado na minha irmã. Ela tem esse sonho desse projeto de moda sustentável, no qual a gente confecciona roupa com tecido de fibra do plástico e calcinha absorvente, que é a calcinha vegana, que ela ajuda na parte da pobreza menstrual. E nós contratamos mão de obra de mulheres em vulnerabilidade social para confeccionar essas peças. E daí, no final, eu passo essa apresentação rapidamente para vocês conhecerem. Próximo, por favor. Isso. Então, a presença do Instituto, ela vai além dos números, né? Ela está no abraço de quem perdeu tudo, no brinquedo entregue à criança que precisava de afeto e no olhar de quem volta a ter fé na vida. A gente esteve onde era mais preciso, né? Os locais mais necessitados, na lama, na rua, no sertão, nos hospitais, e atendendo abrigos, realizando várias ações no Dia das Crianças. A gente também esteve em hospitais, levando alegria para as crianças através de personagens que a gente veste, para levar um conforto ali para as famílias. Nossa organização também participa de grandes eventos, como Conarec, Feira do Bem, muitos eventos nós participamos aqui no Instituto. E nós temos aqui mais de 160 voluntários comprometidos, nós estamos distribuídos em 22 áreas aqui no Instituto. Esses profissionais são incríveis, eles doam o tempo, o talento, o coração e transformam nossa organização, porque sozinhos a gente não conseguiria fazer nada, não é mesmo? Pode passar, Ju, por favor. E cada conquista nossa é fruto de um esforço coletivo, né? Nós recebemos muitas certificações, reconhecimentos, premiações nacionais e internacionais, que são reflexos visíveis do invisível. Né? E recentemente a gente conquistou o selo Jornada ODS Brasil. Próximo, por favor. E o nosso trabalho, né, virou notícia, virou notícias, né? Não para promover a gente, mas para com as histórias que merecem ser ouvidas, né? A mídia deu voz para elas e com isso novas portas se abrem, né? E cada reportagem é um passo a mais na caminhada de transformação. Próximo, por favor. Atualmente a gente tem 50 parceiros que caminham com a gente nessa provando que a transformação, né, é um esforço coletivo. Próximo, por favor, Ju. Então essas parcerias alimentam, vestem, capacitam e devolvem a dignidade para as pessoas, né? Elas nos ajudam a fazer com que as histórias interrompidas tenham uma continuação. Próximo, por favor. Nós temos um parceiro que é a Equaweb. Próximo, Ju. E a gente acredita que a sustentabilidade é a inclusão, então por isso a gente buscou a parceria com essa empresa, comprometida com acessibilidade digital e responsabilidade social. Né? Eles estão implementando no nosso site recursos de acessibilidade para pessoas cegas, surdas, com deficiência intelectual, cognitiva, motora, idosos, analfabetos, para conseguir navegar com autonomia e dignidade. Ela também possui vários certificados, né? A BNT está em conformidade com a Lei de Proteção de Dados, né? Que é super importante. E assim a gente mostra que um futuro sustentável ele precisa ser, acima de tudo, um futuro acessível para todos. Próximo, por favor. Então, assim, transformar as vidas é uma missão contínua aqui nossa do Instituto, antes da COP, durante a COP e aqui pós-COP, que é o que a gente está fazendo, né? Então,
a gente segue unindo pessoas, saberes, territórios, para a gente construir um futuro mais justo, sustentável. Eu queria, agora no próximo slide, apresentar rapidamente a nossa confecção sustentável. Aqui no Instituto a gente está muito aberto para receber parceiros, pessoas que queiram se voluntariar, governo, empresas como a Cajutec, né, que possam agregar ainda mais nesse trabalho, nesses projetos, e dessa forma a gente conseguir ajudar muito mais pessoas. Aqui falando um pouquinho sobre o nosso projeto de moda sustentável, a gente usa material de alta qualidade, né, para a produção de vestimentas. Próximo. Próximo slide, por favor, Ju. Isso. E a nossa confecção é realizada por mulheres que elas estão em suas residências, né? Muitas vezes, por motivo maior, elas não conseguem sair de suas casas para trabalhar. Próximo, por favor. Muitas vezes as mulheres estão com câncer ou têm mães solos que têm muitas crianças, muitos filhos. E o nosso foco é trazer o conhecimento, a autoestima, a dignidade, né? Com o meio ambiente para as mulheres e através também dessa renda para a família delas. Próximo. Mas não, isso. Então, nós fizemos o projeto Heróis Usam Máscaras, capacitando mulheres, depois 100% dessas máscaras foram distribuídas. A gente também confeccionou máscaras com transparência labial para surdos mudos, e isso deu uma boa renda para as mulheres. Inclusive, a gente viu manchete até no jornal. Próximo. Em parceria com o Banco B3, a gente confeccionou por 3 anos roupas para moradores de rua, no qual foram distribuídos pela ONG Gás. Próximo. E a gente também confeccionou ecobags com tecido sustentável, né? E com as ODSs que a nossa ONG atua. Pode passar, Ju, por favor. E esse daqui que a gente está mostrando é o projeto novo do Instituto, onde a gente está confeccionando calcinha absorvente sustentável, né? Porque é um cuidado ambiental e o bem-estar feminino. Ajuda muitas mulheres que não têm essa parte de acesso ao cuidado íntimo. Próximo. É um produto ecológico, é vegano, né? O material dele muitas das vezes é internacional, a gente não consegue aqui no Brasil. E a gente, nós estamos começando a produção, no qual a gente, a cada 5 calcinhas vendidas, uma é doada para mulher em vulnerabilidade social. Pode passar. Esse laboratório, ele está dando as nossas certificações, são 4 certificados, e através dessa parceria a gente está conseguindo colocar em prática esse projeto. Pode passar, Ju. Aqui são alguns dados super importantes, né, na quantidade de mulheres que ainda não têm acesso a produtos ou condições de higiene adequados, né, números super expressivos, né, 550 milhões de mulheres. No Brasil, 11 milhões de mulheres não têm acesso à infraestrutura e informações adequadas para a menstruação. 22% das meninas entre 12 e 24 anos não têm acesso a produtos menstruais, né? E de 15 a 17 anos o índice chega a 26%. 35% das adolescentes já faltaram à escola por causa da menstruação. Pode falar, por favor. Mais um. Isso. E também, pasmem, cada mulher descarta cerca de 10 mil absorventes na vida. Cada absorvente leva até 400 anos para decompor. E uma calcinha menstrual substitui 100 absorventes descartáveis. E no Brasil, a gente descarta 15 milhões de absorventes por ano. Então, aqui mostra muito a importância, né, desse projeto aqui também no meio ambiente. Pode passar, por favor. Eu comentei já com vocês dos eventos, a gente leva nossas roupas sustentáveis de bebês, que é feito também com a fibra do plástico, certificado BCI. Que o caju fornece, com uma quantidade muito grande de vitamina C, e que vai levar renda para esses moradores. E o projeto que está sendo feito em parceria com o Instituto Tênis Furigo com a Cajutec
o que a gente prevê? É de valorizar o agricultor. Uma outra coisa, das vagas geradas, uma porcentagem muito grande, 70%, 80%, para mulheres. Muitas ficam abandonadas com filhos, né? Então, até isso nós pensamos, né? Então, uma estrutura que nós queremos fazer, que ela vai muito além só do pé do caju. Ele vai sair do agricultor, vai para a indústria e vai para a alimentação, e nós vamos lutar para que as escolas públicas, universidades, possam dar como merenda produtos derivados do caju. Tem a carne do caju, a cajuína, são ótimos produtos que vai alimentar bem a criança, e nós estamos jogando fora. Então, aqui vai até um apelo. Governos estaduais, governos federais, governos de outros países, se vocês querem ajudar no clima, nós temos um projeto excelente que, além de ajudar no clima, vai ter a inclusão social das pessoas que hoje perecem, mesmo tendo no seu quintal um pezinho de caju. Eu agradeço por todos vocês aí que trabalharam, os nossos voluntários, nós estamos aqui, mas uma grande parte foram nossos voluntários que nos ajudaram, são dignos de toda a honra também, e conte conosco para uma grande transformação nesse Brasil e no mundo. Muito obrigada, pai. Gente, se vocês pudessem colocar o vídeo, é um vídeo de 2 minutinhos. A gente esqueceu de pedir para vocês colocarem. Pode ser? Muito obrigada. Então, esse aqui é o caju anão que nós vamos plantar. Quando eu colher esse caju em dezembro do ano que vem, eu vou tirar a primeira castanha e vou filmar para você ver a qualidade da castanha. O que tem valor econômico é a castanha, que é considerado o fruto do caju. O verdadeiro fruto é a castanha. Muitas castanhas, elas quebram, né? E o caju anão, ele garante a amêndoa do caju inteira. E isso é ótimo para exportação. Hoje, um assentado de reforma agrária que ganhou 20 hectares ali em Apodi, ele hoje tem uma receita bruta de R$350 mil com o caju. Nós levamos muda, mas mais do que isso, junto com o Senar, nós levamos Treinamento, né? todo o treinamento. Então, hoje, é uma cidade que um assentado com 1 hectare de caju está tirando de líquido R$10 mil de lucro com caju. Se ele tiver acesso a isso, se for verdade que com 20 hectares ele pode ter R$350 mil de faturamento, ele vai ter uma renda de classe média. O caju pode gerar uma classe média rural para o semiárido nordestino. Como o Brasil é um território muito grande, tem determinado tipo de fruta que é conhecido apenas na sua própria região. Então, no Nordeste, tem muitas frutas importantes que é conhecida só no Nordeste. Não chegou no mercado ainda mais forte do ponto de vista consumidor. E também não chegou no exterior. Portanto, é que a gente faça assim, uma feira na Embrapa para fazer uma apresentação ao Brasil dos frutos que o Brasil produz e o Brasil não conhece. Isso aqui é um pé de sapota. Sapota é uma fruta muito admirada no Nordeste, mas aqui a pessoa não conhece. Não conhece, então é preciso dar uma fruta de qualidade, tem muita vitamina C, é uma fruta boa para fazer suco, para fazer sorvete. Mas se os consumidores não conhecerem, não vai vender. Então, quem é que pode fazer a apresentação disso? É a Embrapa. Tem mercado para todas essas coisas. As pessoas estão cansadas da mesmice. A Embrapa, tem um legado. Desculpa o orgulho pessoal, o orgulho nacional. A Embrapa não tem similar no mundo. Concordo. Não tem similar no mundo. Por isso é que eu defendo que a Embrapa tem que ter um fundo próprio. A Embrapa tem autoridade política, moral, sabe? Autoridade tecnológica, genética,
para mostrar ao mundo e mostrar ao Brasil o que é bom para a gente ter e produzir no Brasil. Vamos Tá bem? trabalhar para isso. Vamos Trabalhar para isso. Maravilha. Muito obrigada, pessoal. E aí, encerro aqui a nossa live. Gratidão. Tchau, pessoal.